Bom, acho que a gente pode ir começando, né? As pessoas vão chegando aí. Boa tarde, Karina. Bom, acho que a gente pode ir iniciando a nossa conversa aqui. Boa tarde a todas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui que eu considero muito importante e muito interessante, que é a questão da valorização pessoal no ambiente do trabalho. Então, até na chamada aí, né, que eu coloquei para a live, eu coloquei uma questão de pesquisas, né, que são feitas, em que a maioria das pessoas que deixam os seus empregos, elas fazem não por conta de salário, mas principalmente porque não se sentem valorizadas no seu ambiente de trabalho. Então, na avaliação dessas pessoas, elas fazem um bom trabalho, mas elas não se sentem valorizadas e reconhecidas no seu trabalho. E pensar nesse assunto, né, me levou a uma reflexão que foi o seguinte: por que será que isso acontece se, na verdade, o que as empresas menos querem, né, é justamente perder bons funcionários, né? Não faz sentido, né? Uma empresa treina um funcionário, é um bom funcionário, e ele sai porque ele não se sente reconhecido. Então, fui pesquisar um pouquinho mais e vou trazer para vocês esse assunto hoje aqui, que são as linguagens da uma comunicação efetiva para que você consiga valorizar as pessoas no seu ambiente de trabalho. Mas antes de entrar nesse assunto direto da valorização, eu queria retomar um pouquinho que eu falei numa outra live a respeito do autoconhecimento. Porque quando a gente fala de liderança, né, dos gerentes, dos diretores, dos supervisores das empresas, é natural que a gente lembre. Eu exerci, né, na minha carreira muitos cargos de liderança, cargos aí de liderança aí, desde equipes pequenas, né, com 5, 10 pessoas, até equipe de 600 pessoas, mais de 600 pessoas aí, pouco antes de eu mudar para o exterior. Então, o desejo de um líder é, logicamente, reconhecer todo mundo, é que as pessoas se sintam valorizadas. O líder deseja em que as pessoas tenham satisfação pelo trabalho que estão exercendo. Hélio, irmão português aí, boa tarde, Hélio, que entrou também na live agora. Então, aonde passa isso? Passa, na verdade, pelo autoconhecimento. Ou seja, cabe ao líder ele se conhecer plenamente. Ele se conhecer plenamente para que, a partir do seu autoconhecimento, ele tenha condição também de conhecer e entender a equipe deles e de liderados que estão trabalhando com ele. Boa tarde, Silvana. Então isso é muito importante, esse autoconhecimento. E como que eu posso buscar o autoconhecimento? Eu posso buscar o autoconhecimento através do desenvolvimento da minha inteligência emocional. Ou seja, eu procurar entender como que eu processo as coisas, entender aquilo que eu sou, entendeu? Profundamente, ter uma autoconsciência para que eu possa me conectar comigo mesmo e extrair o melhor de mim. E tendo esse autoconhecimento, eu vou também poder daí conhecer profundamente a outra pessoa através de empatia, através do desenvolvimento da inteligência relacional. E conhecendo bem essa outra pessoa, eu vou poder também tirar o melhor dessa pessoa em proveito do grupo, dos objetivos do grupo. Ou seja, o desenvolvimento da inteligência emocional, ele é fundamental em todas as áreas da vida, mas principalmente quando a gente fala de liderança. Os líderes sem inteligência emocional desenvolvida, eles vão fazendo meio ao acaso. Eles vão tocando o dia deles daquele jeito. E quando a gente fala daí de inteligência emocional e fala de autoconhecimento, nada mais importante então de eu começar a perceber como que eu funciono. Então, se eu sou um líder, eu vou perceber como que eu funciono, eu vou perceber, por exemplo, qual é o meu perfil comportamental.
Se eu não me conhecer, não conhecer o meu perfil comportamental, e a gente comentou com isso algumas lives atrás aí, eu não vou conseguir me conectar adequadamente com a outra pessoa. Então, falando um pouquinho, antes de entrar nas linguagens de valorização pessoal, eu vou dar uma passada rápida sobre a questão dos perfis comportamentais. Então, o que é exatamente o perfil comportamental? Ele é a identificação da minha personalidade. Ele é a identificação de como eu tenho a minha personalidade, como que eu tenho o meu temperamento. E os estudos aí já há muitos anos aí, né, desenvolvidos, identificaram 4 tipos de perfis comportamentais, que é a influência, a dominância, a estabilidade e a conformidade. E todas as pessoas têm esses 4 perfis comportamentais, mas sempre tem 1, 2, às vezes até 3, algumas pessoas têm, de perfis comportamentais, de perfis comportamentais, né, que se destacam. Então a pessoa, às vezes ela é dominante e influente, às vezes ela é só dominante, às vezes ela é só influente, ela pode ser estável, pode ser conforme. E por que isso é importante? Porque a partir do momento em que o líder, ele se conhece, ele sabe qual é o seu perfil, ele consegue entender por que ele enxerga o mundo daquela forma e por que ele tem determinadas reações dependendo do estímulo que ele tem. Então é fundamental para o líder conhecer o seu perfil. Então você imagine só, características rápidas de um perfil dominante, por exemplo. É aquele líder que é confiante, ele é firme, ele é assertivo, ele busca resultado, ele decide rápido, ele está disposto a correr risco. Já o perfil influente é aquela pessoa que é mais comunicativa, é aquela pessoa que é persuasiva, que ela é entusiasmada. Quando a pessoa tem um influente alto, você já percebe a hora que ela chega, ela já mexe com o ambiente, ela já faz a festa aonde que ela está chegando. E essa pessoa é extremamente sociável, é uma pessoa que trabalha junto com as outras pessoas. Falando aqui de perfil comportamental, e entrou uma amiga aqui, a Laís também entrou, que é uma especialista em perfis comportamentais, e com ela que eu fiz a live esses dias sobre isso também. Já a pessoa que tem a estabilidade como seu ponto forte, ela é mais calma, ela é paciente, ela é planejadora, ela já não gosta muito de se expor, ela não tem necessidade de influenciar, né? Mas ela tem uma conexão pelas pessoas, ela é uma pessoa empática. E a pessoa que é conformidade, que é conforme, que a gente comenta, né? Quem tem conformidade elevada, é aquela pessoa precisa, é a pessoa detalhista, é a pessoa que é autodisciplinada, é a pessoa que gosta de acompanhar as regras, seguir as regras adequadamente. E por que isso é importante? Porque essas características, quando a gente fala de liderança, você imagine um líder dominante, que é extremamente assertivo, que é rápido, que ele quer que decida as coisas todas na hora, pedindo alguma coisa para um subordinado dele que é estável. Se ele entrar da forma que ele é naturalmente, esse estável, o subordinado dele vai travar. E ele não vai conseguir tirar os melhores resultados para a equipe dele. E vai comprometer o resultado de todo o departamento dele, às vezes da companhia. Então, o autoconhecimento, o líder conseguir se conhecer, saber do seu perfil, ele ajuda muito na comunicação. E nessa comunicação é que vem os resultados. E muitas vezes a pessoa fala, puxa, mas ele não entende o que eu digo para ele. Talvez ele não esteja entendendo porque você não está entendendo o perfil que ele tem e você não consegue processar isso. Porque nós temos a tendência de achar que todo mundo é igual a gente, que as pessoas têm que entender a forma que a gente se expressa. Quando na verdade o papel da comunicação é sempre do comunicador, ou seja, o comunicador que tem que se fazer entender. Se ele não consegue se expressar adequadamente, a pessoa não entende, é ele que tem que perceber o que está acontecendo e modificar a forma de falar. Então, entender o perfil comportamental é o primeiro passo para um líder começar a se autoconhecer, ter o seu autoconhecimento. E nessa linha do autoconhecimento, aqui eu vou entrar já no nosso tema, né? Que são as 5 linguagens de valorização pessoal no ambiente de trabalho.
Por que as pessoas não se sentem valorizadas às vezes no ambiente de trabalho? Da mesma forma do perfil comportamental, a linguagem de valorização que está sendo utilizada pelaquela liderança ou até entre os pares ali, os colegas deles, são linguagens também inadequadas. Então é isso que a gente vai falar hoje aqui. Quais são as linguagens e como que a gente pode fazer adequadamente essa comunicação para que a pessoa se sinta reconhecida. Então, só fazendo um pontozinho aqui, né, para contextualizar, eu não sei se vocês já ouviram falar, possivelmente já ouviram ou já leram as 5 linguagens do amor do Gary Chapman. Ele escreveu, né, há muitos anos, esse livro das 5 linguagens de amor, que foi um livro destinado principalmente para relacionamentos, né? Então, a ideia era trabalhar os casais inicialmente, e ele teve um resultado espetacular. Por quê? Porque os casais não conseguiam se conectar emocionalmente, porque eles usavam linguagens diferentes. Então, um gostava mais de palavras de afirmação, receber elogios, enquanto o outro gostava mais de toque. Só que a tendência, assim como eu falei do perfil comportamental, a tendência, quem vai falar, ele vai falar sobre o que ele gosta. Então, se palavra de afirmação é o que o marido gosta, ele vai elogiar a esposa, mas a esposa, de repente, ela quer ter tempo de qualidade, ela quer ficar mais conversando, receber atenção. E esse livro estourou aí, né, vendeu milhões e milhões aí, até hoje vende em diversos países, né? E o Gary Chapman começou a perceber que isto valia também para o ambiente de trabalho, valia também para o ambiente profissional. Então, ele começou a observar o seguinte: bom, a necessidade de reconhecimento, de valorização, ela é uma das necessidades do ser humano, ou seja, todo mundo gosta de ser reconhecido. Não há ninguém que, por mais até a pessoa mais durona, às vezes fala, não preciso disso, mas gosta, todo mundo gosta, porque é uma necessidade do ser humano ser valorizado, ser reconhecido em todas as áreas da vida, no ambiente familiar, nos amigos, no ambiente profissional, ele sempre tem essa necessidade. E ele começou a observar o seguinte: mas será que no ambiente de trabalho essas linguagens são diferentes? Ou posso replicar as mesmas linguagens, né, que utiliza no amor para fazer a apreciação da pessoa, isso aí também no ambiente profissional? E ele viu que funcionava, Só que, logicamente, você no mundo corporativo, né, da forma como ele você falar, né, de ficar falando de amor no mundo corporativo, isso aí muito provavelmente vai ser rechaçado, né? Porque ainda tem aquela dureza do ambiente corporativo, no sentido de, não, aqui nós estamos aqui para trabalhar, para dar resultado. Então, se falar assim, não, vamos trazer as linguagens do amor para o mundo corporativo, não ia funcionar. Então, o que ele fez? Ele transformou essa questão das linguagens do amor nas 5 linguagens de valorização pessoal do ambiente de trabalho. Então, a hora que você vai para aquela pesquisa que fala que a maioria das pessoas, elas trocam de emprego porque não se sentem valorizadas, a gente pode concluir também em que elas não recebem a valorização adequada. Muitas delas, talvez, se tivesse trabalhado com outras pessoas que conhecesse essas 5 linguagens de valorização no ambiente de trabalho, talvez elas seriam valorizadas. Por quê? Da mesma forma em que eu tenho que adequar a minha comunicação, se eu sou dominante e vou falar com estável, quando eu falo de perfil comportamental, da mesma maneira eu vou adequar a minha comunicação de valorização de acordo com a valorização que a pessoa reconhece. Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente das diversas valorizações, mas só para dar um exemplo aqui inicial. Então, uma pessoa ela tem palavras de afirmação como seu principal fator motivacional, fator de valorização. E a outra pessoa, ela gosta de tempo de qualidade.
a tendência é, eu que gosto de palavras de afirmação, usar palavras de afirmação para valorizar o trabalho dela. Aquilo não vai fazer diferença nenhuma para ela. E por mais que eu esteja me esforçando e falando, não, o seu trabalho é muito bom, parabéns pelo que você fez, você faz a diferença aqui nessa companhia, nesse departamento. Por mais que eu esteja falando isso, é exatamente, Silvia. Hoje a Silvia está comentando aqui, a maior dor da equipe é não ser reconhecida no trabalho. Com certeza, Silvia. Isso aí é uma coisa que é generalizada praticamente, né? Porque as empresas, elas ainda, muitas não se deram conta ainda da importância dessa valorização no dia a dia do trabalho ali. A gente vai falar mais para frente, mas muitas confundem valorização com reconhecimento através de batimento de metas, premiação, e são coisas distintas, né? Valorização pessoal no ambiente de trabalho é outra coisa, tá certíssima, Silvia. Mas então o que acontece? Se eu uso a comunicação inadequada, eu não vou ter o resultado que eu espero. E a pessoa também não vai se sentir valorizada. Então o que o Gary Chapman fez? Ele adequou isso e começou daí, se juntou com o Paul White. Paul White também é psicólogo e tem uma série de formações também, mas ele tinha mais uma pegada business ali, mais uma pegada corporate. Então ele se juntou e começaram a realizar uma série de pesquisas nas empresas. Eles criaram um inventário de valorização pessoal que era justamente para a pessoa conseguir se identificar, para ver qual era a sua principal linguagem de valorização, e começou a correr as empresas e fazer um trabalho, e foi verificando que efetivamente essas cinco linguagens, elas se repetiam em todas as empresas. Então é isso que eu vou falar para vocês agora. A gente vai falar da valorização. Vou tomar só uma aguinha aqui. A gente vai falar de quais são essas 5 linguagens e como que eu consigo me expressar nessas 5 linguagens para fazer sentido para a pessoa que eu estou querendo expressar. Eu falei desse inventário de valorização pessoal e esse é um presente que eu vou dar aqui para quem estiver aqui na live hoje, que é justamente um assessment em que o resultado dele vai ser quais são as suas linguagens de valorização pessoal, tanto no pessoal, aí vida pessoal e vida profissional, vai aparecer para você os percentuais que você tem dessa valorização, para que você possa se identificar também e conhecer quais são os padrões que você tem. É um assessment que é todo automatizado, né? Eu só vou pedir para depois, quem tiver interesse em receber esse assessment, eu preciso que vocês me mandem uma mensagem aqui, né? No privado aí, colocando daí o seu nome, seu telefone e o seu e-mail, para que eu possa enviar esse assessment aí, para que você responda e receba esse relatório aí, em que você vai conseguir identificar quais são as suas linguagens de valorização aí, tanto na vida pessoal como profissional, porque não necessariamente é a mesma coisa, ok? Então, vamos lá então. Então, as 5 linguagens de valorização, elas são colocadas na seguinte ordem, né? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, ato de serviços, presentes e toque físico. Então, como eu falei, a forma em que eu comunico a minha apreciação pelo trabalho das pessoas pode ou não fazer sentido para aquela pessoa, porque se eu não conhecer qual é o principal fator de valorização pessoal dessa pessoa, eu vou ficar falando e não vai fazer nenhum sentido para a pessoa. Então a gente vai falar de cada uma delas aqui. Palavras de afirmação, ela é uma linguagem no qual as palavras, elas são usadas para você passar uma mensagem positiva para a pessoa, né? Então ela pode ser um elogio, pode ser um elogio verbal, pode ser um elogio por escrito,
pode ser um elogio que você faça pelo caráter da pessoa, ressaltando qualidades dela, ressaltando a honestidade dela, a integridade dela. Pode ser, por exemplo, um foco na personalidade da pessoa. Então você chegar para o seu colega, ou para o seu líder, ou para o seu liderado e falar como você aprecia o otimismo dessa pessoa, como você aprecia a alegria dela, o fato dela ser realizadora. Tudo isso, essa pessoa vai perceber e ela valoriza isso e se sente valorizada e se sente apreciada. Isso gera uma motivação para a pessoa. Então, usar a linguagem adequada de valorização, ela motiva extremamente as pessoas no ambiente de trabalho. Uma coisa muito importante aqui, que a gente tem que tomar muito cuidado quando vai implementar isso, é a questão da sinceridade. Tem que ser muito verdadeiro na hora de qualquer uma das linguagens. Não adianta chegar e querer passar uma palavra de afirmação, por exemplo, se a pessoa que escutar aquilo não sentir verdade, não sentir que é uma coisa genuína que você está fazendo. Aí é pior, é melhor não fazer nada se for para fazer de uma forma que não seja uma forma verdadeira, uma forma genuína. E quando a gente fala também em palavras de afirmação, uma outra coisa importante também é que tem que fugir do trivial, né? Não dá para você, aquela pessoa que chega todo dia, olha para todo mundo e fala, não, fez um bom trabalho, ou parabéns, mas uma coisa solta. Ela tem que ser uma coisa mais específica para que a pessoa entenda e reconheça que aquilo foi uma valorização para ela. Então isso é uma coisa muito importante também, na hora que você vai falar as palavras de afirmação. E aspectos aí, também que existem aí, e voltamos também a fazer o link lá, muita coisa aqui a gente vai fazer o link com os perfis comportamentais, né? É como fazer isso e a forma de fazer. Por exemplo, se a pessoa for uma pessoa influente, possivelmente ela vai querer ser reconhecida em público. É aquela pessoa que vai gostar de receber numa reunião grande, em que o líder dela levante e a elogie publicamente, e ela vai se sentir realizada. Se essa pessoa for uma pessoa estável, provavelmente ela vai gostar, logicamente, de receber um elogio, mas jamais na frente de todo mundo. Jamais subir num palco, isso gera muito incômodo para ela. Então também, a pessoa que vai fazer a comunicação, vai fazer a valorização, ela tem que saber o que faz sentido para aquela pessoa no ambiente, no momento certo, né? A gente tem que, é tudo conhecimento, ou seja, não tem como você ter resultado se você não conseguir criar essa conexão com outras pessoas. A segunda linguagem de valorização é o tempo de qualidade. Então, o tempo de qualidade é aquela pessoa que valoriza o tempo que é dedicado a ela, a atenção que é dada a ela. Então, o chefe dela, o líder dela chegar e chamar ela para uma conversa uma vez por semana, ou o tempo que for, mas que essa conversa tenha sentimento, que essa conversa procure se extrair o que a pessoa pensa, qual que é a ideia dela a respeito da empresa, de determinado assunto, mas com atenção plena. Essa atenção ela tem que estar realmente muito ali dedicada para aquele momento. Não adianta eu chamar a pessoa para fazer uma afirmação, né, de uma conversa, ter um tempo de qualidade com ela, e eu fico atendendo telefone, eu fico olhando mensagem do celular. Para a pessoa que tem o tempo de qualidade como o seu sua principal linguagem de valorização, aconteceu um negócio deles, eu chamava para conversar e ficar vendo telefone, isso incomoda muito. Para outra pessoa talvez não incomode, porque para ela o que interessa é outra linguagem e não o tempo de afirmação, é o tempo de qualidade. Tempo de qualidade ainda, chamar o funcionário para o almoço. Esse funcionário ele vai gostar muito de ter oportunidade de sair almoçar. Às vezes, tempo de qualidade fora do ambiente de trabalho, com os colegas ou com a chefia também, uma happy hour, alguma coisa. Tudo isso, a pessoa se sente valorizada, porque
para ela, esse tempo de qualidade, essa dedicação é muito importante. Uma outra questão também que eu queria colocar aqui a respeito dos próximos atos é o ato de serviço. Então a terceira linguagem é o ato de serviço. O ato de serviço, ele consiste em você dedicar um tempo para ajudar aquela pessoa. Então imagina, ela está atarefada lá no trabalho dela, ela está assoberbada, não está dando conta, e você chega e se oferece para ajudar. Isso é extremamente valorizado por essa pessoa. Se você só chegar e falar assim, puxa, tá difícil aí, você vai conseguir, querendo usar palavras de afirmação, e o que para ela faz sentido é o ato de serviço, isso não vai fazer sentido. O que ela quer é que você haja, que você demonstre que você valoriza ela através de ações, ou seja, ajudando, fazer junto ali. Mas também, de novo, tem que ser muito sincero. Não dá para chegar lá, fazer de conta que vai ajudar. Ou ir para ajudar, mas ficar mal-humorado. Ou ir para ajudar e ficar dando palpite, achando que tem que mudar o método que a pessoa trabalha. Tudo isso não faz o mínimo sentido e atrapalha a relação com essa pessoa. Uma quarta linguagem que a gente tem, então a questão dos presentes. Tem pessoas que valorizam muito e se sentem reconhecidas a hora que elas recebem presentes. E aí presente não diz respeito ao valor do que eu estou presenteando a pessoa, mas qualquer mimo ali faz sentido para ela mostrar, para ela sentir em que ela está sendo valorizada por aquela pessoa. Puxa vida, ela lembrou de mim, ela fez uma viagem, por exemplo, e trouxe alguma coisa para mim. Então ela se lembrou naquele momento de mim. Isso a pessoa se sente valorizada. O cuidado que tem que ter aqui é que você efetivamente tem que conhecer os seus funcionários para você presentear adequadamente. Não adianta você dar de presente um par de ingressos, por exemplo, para um concerto, se a pessoa preferia estar no futebol. Então é muito importante ter esses cuidados para que você presenteie da forma adequada. Tudo passa pelo conhecimento que você vai tendo da sua equipe, o seu autoconhecimento e da conversa que tem na equipe. Um outro ponto também, e a última linguagem, é o toque físico. Toque físico, aí a gente, ele mesmo fala, o autor fala do toque físico apropriado. Por que o toque físico apropriado? Porque o toque físico, quando a gente fala da linguagens de amor, numa relação conjugal, pai e filho, né? Irmãos, isso tudo é muito mais tranquilo do que no ambiente de trabalho. Então, no ambiente de trabalho, dependendo da cultura, por exemplo, se for um europeu, por exemplo, lá, que não gosta, um alemão que não gosta muito de toque, isso aqui não vai funcionar. Ou mesmo no Brasil, que o Brasil é mais... O brasileiro já é mais afetuoso, tudo, mas mesmo assim, tem empresas que têm algumas restrições em relação a toque. Mas, o que foi observado... Só uma aguinha aqui. O que foi observado foi que mesmo no ambiente corporativo, a questão do toque físico é muito importante. Então, às vezes, você comemorar um feito, uma conquista, um batimento de uma meta, alguma coisa, ou um trabalho bem feito ali, você reconhecer fazendo um high five, você dar um abraço, aperto de mão, um bom dia, tudo isso, tem pessoas que valorizam muito isso. Então, no ambiente de trabalho, embora seja, vamos dizer assim, mais restritivo, né, um pouquinho essa questão do toque, ela faz sentido também, principalmente se for uma coisa que está todo mundo sabendo e todo mundo conversando aí. Cuidados, né, principalmente depois as questões de assédio, tudo isso que pode se misturar. Mas tendo cuidado e fazendo da maneira certa, faz todo sentido que seja feito dessa forma aí. Não sei se alguém tem alguma pergunta quiser fazer alguma pergunta, pode postar aí que eu respondo aqui para vocês também. Essas são as 5 linguagens, né? Então, palavra de afirmação, tempo de qualidade,
atos de servir, o presente e o toque, né? Toque físico. Agora, como que você faz para implementar isso? Como que é feito para implementar isso? Porque as objeções que escutam, né, são as mais variadas possíveis, né? Ou não tem tempo, ou dá muito trabalho, né? Ou não, aqui não vai, aqui isso não vai funcionar, né? Mas por que não implementar isso se é uma coisa que dá resultado? Porque os estudos, né, nas empresas que implementaram isso, eles mostram efetivamente que melhora muito o clima organizacional, que melhora muito as relações de trabalho, as relações gerente, subordinado também, as relações entre os colegas. Por quê? Porque as pessoas se abrem, demonstram para a equipe o que eles gostam de ser reconhecido. Então, minha principal linguagem de valorização são palavras de afirmação, por exemplo. Então, as pessoas que trabalham comigo, sabendo que palavras de afirmação para mim fazem todo sentido, elas vão utilizar mais a palavra de afirmação na hora que forem me valorizar o meu trabalho. A Silvana está colocando que concorda que a sinceridade é muito importante em todas as linguagens. Com certeza, Silvana. Sinceridade é a verdade na expressão, né? Se vocês querer fazer linguagens de valorização faz de conta, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, a pessoa ela tem que se abrir, e dentro de uma equipe isso é possível. Então imagine só, o líder da equipe ali, o gerente, o diretor, o supervisor, ele reúne a equipe e conversam todos sobre isso, e cada um abre qual é a sua principal linguagem de valorização. E daí sempre que alguém for valorizar aquela pessoa, ele vai fazer de acordo com o que faz sentido para a pessoa. Isso tem um impacto no ambiente de trabalho, tem impacto no clima daquela equipe, entendeu? Que é sensacional. Mas tem gente que pode falar assim, mas daí pode soar meio falso, né? Porque, então você fala que você é palavra de afirmação e daí todo mundo vai chegar lá e vai te elogiar o tempo inteiro. Então entra naquilo que a Silvana comentou ali, não. Tem que ser de uma forma sincera, porque se for falso, você também vai perceber. Agora, no começo pode gerar um desconforto, certamente, porque você imagina só, não existe isso num determinado departamento. Daí você implementa essa alteração. No começo, isso pode gerar para algumas pessoas... A Paula tem uma grande amiga que está aqui. Lembra quando eu falei de interesse genuíno? É isso mesmo, Paula. Daquela época lá, já valia e continua valendo. Ou seja, é você demonstrar o interesse genuíno pelo aquilo que você está falando. E passar dessa fase inicial, aquilo vai fluir de uma forma muito natural na empresa. Vai fluir de uma forma muito natural e dali para frente aquilo já vai fazer parte da equipe. E isso não vai ser uma coisa que pode parecer forçada como no começo. Por quê? Porque vai fazer parte do dia a dia daquela equipe e certamente traz resultados espetaculares. Só mesmo implantando para poder verificar isso daí. Um outro aspecto que eu queria comentar com vocês é a respeito de reconhecimento e valorização, né? Então, quando a gente fala de reconhecimento, ele está mais ligado ao batimento de uma meta. Então, por exemplo, uma empresa coloca lá, programa de reconhecimento para tal coisa. Então vai ter essa premiação, normalmente pode ser uma premiação financeira, enfim. Então, quem bater aquela meta, ela vai ser reconhecida, ou seja, vai receber uma premiação. Isso é reconhecimento. Valorização, que é o que nós estamos falando das linguagens de valorização pessoal, ela diz respeito à pessoa. E não exatamente, porque você pega uma grande empresa, por exemplo, nem todo mundo vai bater a meta. Mas ser reconhecido, ou seja, chegar entre os primeiros, né? Ou seja, a pessoa bate a meta, mas cumpriu ali, mas não foi a reconhecida porque não estava entre os primeiros lá que iam ganhar o prêmio, ganhar uma viagem, enfim, ganhar o prêmio que for, que está estabelecido no regulamento lá. Mas a valorização não, a valorização ela diz respeito ao que a pessoa faz,
ao dia a dia. E isso pode ser muito importante para aquela pessoa. Principalmente quem trabalha às vezes em áreas internas, né? Porque o pessoal da área comercial normalmente acaba tendo mais as oportunidades até. Mas conforme o ambiente, a pessoa não vai receber um reconhecimento ali dentro de um regulamento imposto pela empresa ali. Mas a valorização pelo aquele trabalho bem feito, aquela coisa do dia a dia, aquela coisa da proximidade, isso pode acontecer. E outra coisa, a valorização também, não necessariamente as linguagens de valorização, elas só... A Silvana está colocando aqui, o momento adequado também deve ser observado. Não é em qualquer momento que se usam as linguagens. A linguagem adequada, eu acho que ela pode ser usada em qualquer momento, entendeu? Ocorre que às vezes a linguagem, que é a linguagem principal da pessoa, para determinada situação, ela não funciona naquele momento. Então você imagina, você tem uma pessoa que palavras de afirmação é a principal linguagem dela. Então ela gosta de receber elogio, ela gosta que falem com ela, mas ela já vem recebendo muito, ela está sempre sendo elogiada pelo chefe dela, e o chefe dela é um cara que vive correndo, não tem tempo para nada. Então essa pessoa, às vezes, se ela receber do chefe dela um tempo de qualidade, por exemplo, o chefe dela parar na mesa dela e conversar e dedicar um tempinho ali para que ela possa conversar, se abrir, falar de sentimento, do que ela pensa a respeito das coisas, naquele momento talvez isso faça mais sentido para ela. A linguagem continua sendo, palavras de afirmação, a linguagem principal dela, mas naquele momento aquilo fez todo sentido. Isso é uma coisa que existe essa variação. Da mesma forma que as linguagens também elas modificam de acordo com a situação. Então você tem, por exemplo, uma linguagem de um adolescente. Num grupo de amigos, ele vai ter uma linguagem ali, aí saindo um pouquinho do corporativo, né? Ele vai ter uma linguagem ali que vai ser diferente, por exemplo, da linguagem que ele tem com a avó dele. E é a mesma pessoa. E aqui está falando de relação pessoal ali, nem corporativo é. Então isso, logicamente, que tem sempre essas variações também. E um outro aspecto também importante é que nem sempre também a valorização ela pode se dar no momento ruim da pessoa. Ela pode se dar numa falha também que a pessoa, de repente a pessoa errou o trabalho dela. Mas você conversar com a pessoa, você mostrar na linguagem que é a linguagem principal dela de valorização, que você aprecia o trabalho dela apesar daquele erro, apesar daquele momento ruim, isso faz todo sentido e pode modificar uma relação de trabalho aí. Imagine só um funcionário que está com mau desempenho porque está com um problema de saúde na família, por exemplo. Ele não está desempenhando bem naquele momento ali. Por quê? Porque ele tem um fator externo que está atrapalhando. Então, o líder dessa pessoa conversar na linguagem que faz sentido para a pessoa e valorizar e escutar vai fazer toda a diferença para essa pessoa aí, inclusive em termos da própria produtividade dela. A gente já está quase partindo aqui pro final, não sei se alguém tem alguma colocação, alguém gostaria de falar alguma coisa aqui? Para finalizar aqui, o que eu gostaria de falar para vocês, né? E aí é uma das questões da inteligência relacional, né? Que é justamente o líder, quem está trabalhando, imaginar o seguinte: aquilo que eu faço, né, é importante para outra pessoa também. E aí vale, quando eu estou falando dos perfis comportamentais que a gente falou lá no início, ou seja, eu adequo a minha comunicação para eu poder fazer com que a pessoa me entenda e melhore a comunicação. Eu sou
perfil dominante, eu vou falar com o influente, eu vou falar com amabilidade, eu vou falar com jeito, para que a pessoa consiga se conectar comigo e responda adequadamente. Eu vou falar com estável, a mesma coisa. Eu vou falar conforme, eu vou passar dados. Eu vou explicar a razão, o porquê do que eu estou pedindo aquilo. Da mesma forma, nas linguagens de valorização. O que é importante para aquela pessoa? Então, eu adequo a minha comunicação para falar na linguagem que faça sentido para aquela pessoa, para que ela efetivamente se sinta valorizada pelo seu trabalho. Obrigado, Karina, pelos parabéns aí pela live. Muito obrigado. Bom, gente, acho que é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje aqui. Muito obrigado aí quem esteve comigo hoje. Quem tiver interesse em receber, né, o acesso aí, o relatório, não sei se vai dar para ver daí, não vai dar para ver. Mas ele, na verdade, essa é a folha resumo do relatório, né, em que sai aqui a questão da linguagem no ambiente do trabalho e a linguagem nos relacionamentos pessoais. Então, a ordem do maior para o menor, qual é a sua principal linguagem. Então, quem tiver interesse em receber, daí o relatório é bem completo, né? Vem toda a explicação, né? Inclusive coisas que a gente conversou hoje aqui. Mas é só mandar então aí no privado aí o nome, telefone e o e-mail, que eu vou mandar o link, daí eu vou mandar um convite no seu e-mail para que vocês preencham e recebam por e-mail o relatório para que você possa identificar e se conhecer melhor, saber quais são as linguagens que fazem sentido para você, seja no ambiente profissional ou no ambiente pessoal. Ok? Alguém tem alguma questão? Não? Então, se não tem, bom final de tarde a todos aí. Tenham uma ótima Páscoa, todos aí recolhidos, né? Se uma Páscoa diferente é essa, mas certamente a gente vai ter outras aí. Tem que ficar agora no isolamento social para que possa ter outras Páscoas aí nos anos seguintes aí com as pessoas que a gente tanto ama. Um abraço a todos e até mais. Vamos marcar sim, viu, Karina? Uma próxima live aí proximamente. Obrigado, até mais.